Neste mundo, existe um grupo de pessoas que têm dinheiro. Alguns têm muito dinheiro. E existe outro grupo de pessoas que são ricas. Mas acontece que, ao mesmo tempo, é ser disso que os melhores, os mais extraordinários momentos da vida nada tem a ver com dinheiro. Poder fazer o que você gosta é chamado liberdade. Agora, gostar daquilo que a gente faz é chamado felicidade. E os problemas? Não, eu não posso me esquecer deles. Este mundo, ele é justamente o único mundo carregado de problemas de todo o universo. Quando você prima por buscar a maestria, você passa a compreender que esta sorte infindáveis de problemas são meras oportunidades oferecidas a você. E elas estão vestidas de trabalho. Ou seja, qual o maior problema que você encontrar uma solução, mais resultados você vai obter. Que nós chamamos recursos. Esses recursos geram lucros e a nossa capacidade criativa é o limite. Então passe a colocar no teu coração: problemas são oportunidades. Se você puder, repete. Não só uma nem duas, mas algumas vezes. Não esqueça que só há 2 lugares que não tem problemas: nos cemitérios e no céu, onde nós haveremos de ir. Glória a Deus. Então nosso Criador, que é tão generoso, permitiu que mesmo nessa imensidão, nesse vale de problemas, poderíamos nos aproveitar deles e, com a maestria do alto, superar cada um, tornando degraus para a nossa subida. As crises são igualmente fatores proveitosas para nós. Elas vão existir sempre nesse mundo. Mas você que escolhe viver na crise ou fora dela. Vou te explicar como. Nosso canal é um ponto onde você para, pensa, reflete e escolhe um lado brilhante. Para isso é necessário que você busque e se esforce para ter a mente mestra. Ela é um dom do alto, mas eu tenho que fazer minha parte e entender através desses insights, dessas inspirações, que eu não preciso viver o paradigma que a massa está vivendo. Você não faz parte da massa, você faz parte de um povo escolhido a dedo para ser o mais bendito de toda a face da terra. Deuteronômio 7,14. Chamado pelo Criador de seu tesouro particular. O mesmo livro 14, verso 2 e 7, verso 6. Mas muitos são chamados para isto e poucos são os que compreendem e atendem. Como nas crises, quanto não são aqueles que se encontram abatidos, desesperançosos? Quando elas ganham corpo na vida destes, eles desistem, debruçando-se em balcões, choram, descabelam-se, enquanto outro grupo são aqueles que se preparam para entrar no rol daqueles que encontram soluções. Elas vêm do alto, ok? Elas descem do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança de variação. Esse texto é muito repetido aqui, não é verdade? Tiago 1,17. Então, este grupo, por confiar nisto, eles se acham entre aqueles que produzem lenços. Sabe que me vem à mente a Klabin? A Klabin é produtora de papel e celulose e fabrica lenços. Mas eu estou usando ela aqui genericamente, como um exemplo de lado que eu preciso estar. Aqueles que produzem os lenços
ou aqueles que vão amargurosamente chorar. Escolhe o lado antes da próxima crise, meu irmão. Podemos produzir algo que enxugue lágrimas e narinas daqueles que haverão de chorar amarguradamente, pois não são capazes de enxergar mais nada, senão o caos. Mas nesse mundo, cá entre nós, o que podemos enxergar de melhor, se não olhar para o alto? Glória a Deus. Mais uma vez, quando você não souber o que fazer, faça uma prece. Amém? Sabe que as maiores observações que podemos ter desta vida são óbvias demais. Só que alguns enxergam primeiro. E muitos cristãos estão perdidos dentro da compreensão da luz da verdade. Quem não sabe que o ser humano é suscetível a agir pela influência de dois seres espirituais? Isto é bíblico, e eu vou te mostrar. Quando você entender, você vai dar um salto, eu te garanto, em nome de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, proveniente de Jesus. Também temos o segundo, o Espírito que rege este mundo este que jaz do maligno. Primeira Epístola de João 5,19. Algo que parece notório demais, mas não é. Senão não haveria tanto caos no planeta. É conseguir discernimento para entender qual deles está regendo a nossa vida. Para isto, nada mais sério, pontual, objetivo e esclarecedor do que a própria palavra de Deus. Então eu escolhi, movido pelo Espírito do Senhor, a Epístola de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 5, versos 16 em diante. Mas não tira da tua mente que Espírito guia a tua vida. Qual influência você tem sido mais impressionado a prosseguir? A versão que eu vou utilizar é a The Message, ou a mensagem em português. Aqui está escrito: aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Não dá. Porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida que uma pessoa quer fazer, o que bem entende. Sexo barato é frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica, competição selvagem, comunismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias da vida em comunidade,
E se eu fosse continuar a lista, seria enorme demais. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês, diz o apóstolo. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Mas vamos falar da vida com Deus, agora, regidos pelo Espírito de Deus, pela parte de Cristo. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós. Vocês se lembram dos sachês de sementinhas? Como frutas que nascem no pomar. Afeição pelos outros. Uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida. Um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho é deixar para depois as necessidades dos outros, não é mesmo? São atitudes que ficarão cravadas na cruz, ou ficaram no passado, ficaram ali, cravadas. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, quando assim o queremos, quando assim decidimos que seja, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração, minha irmã. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem seu valor singular e inestimável. Termina o discurso apostólico. Gálatas 5, 16 a 26. The Message. Disse tudo. Então, é algo tão notório, mas o mundo não consegue enxergar. E acabam sendo seduzidos pelo espírito que rege o planeta, que vai acabar. Em meio às crises que nós aqui citamos, aos problemas que são inesgotáveis, às tristezas, desilusões, frustrações, nada disso é plano de Deus para a vida dos seus filhinhos. Se você está vivendo esse vale de circunstâncias amargosas, algo está errado. Ou Deus está errando, ou você. Descubra quem está errando e corrija. Meu irmão, sempre que você almejar realizar algo grande na tua vida, seu coração necessita estar pareado, ou seja, no mesmo nível ou além da grandeza deste objetivo que você quer alcançar. Porque ninguém pode construir fora de si o que não tenha primeiro dentro de si. Minha irmã, eu falo em nome do Senhor Jesus. Eu falo com meu coração condoído, com o receio de não ser compreendido e muitos continuarem neste vale dos mananciais da tristeza, chamado planeta Terra, que jaz terminal. Nada melhor para completar a nossa reflexão do que 2 Coríntios 9, verso 8. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Aleluia! Você pode dizer também, você
é recebedor, eu sou recebedor, com as minhas mãos erguidas aos céus. Glória a Deus. Pai, é tudo tão claro, mas por que muitos não conseguem poder discernir? Eu me lembro do que disse Isaías, e também disse com mais veemência Ezequiel, no seu capítulo 44. O teu povo, ó Senhor, seria ensinado a distinguir entre o santo e o profano, e fazer com que se pudesse discernir entre o impuro e o puro. Mas parece tão difícil, porque nós continuamos repetindo de ano. Parece que não aprendemos nunca. Jesus foi categórico ao dizer no Evangelho de Mateus que nós erramos ao não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E ele mesmo disse no Evangelho de Lucas: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Que isso seria uma máxima. O mundo marcharia para o caos, com a igreja junto, sendo carregada por ele. Porque, infelizmente, a igreja, a menina dos olhos do Senhor, acreditando em alcançar o mundo, praticando as mesmas práticas, enquanto eu só poderia alcançá-lo praticando as práticas dos céus, que estão neste livro, as Escrituras sagradas, propostas para o povo de Deus. Ó Deus! E justamente esses costumes mundanos têm convertido as igrejas ao mundo, jamais o mundo a Cristo. Terrível profecia que a gente está vendo ser cumprida. Não permita que caiamos nessa arapuca do diabo e vivermos uma vida amargosa e infeliz. Porque os melhores dias para aqueles que creem, para aqueles que discernem a luz das trevas, a vida da morte, o céu da terra, a escuridão da luz, a liberdade da escravidão, a prosperidade do ócio, a ação da inércia, estes vão fazer toda a diferença nesses últimos dias. Viverão fartamente, nutridos pelo Senhor. Eis as famílias, eis os filhinhos, eis os cônjuges, eis os desanimados, eis os endividados, eis os perdidos, eis os incrédulos. Não preciso ser profeta, Pai. Alguns estão soterrados em obras espirituais da maldade, vivendo as famigeradas maldições hereditárias, porque não reagem, não levantam e marcham. Não há poder humano para marchar, mas há poder divino para nos convencer a fazê-lo pelo seu Espírito. Que hoje sejamos, como disse Josué, escolhamos um Deus para nós servirmos, um Espírito para nos deixar guiar e influenciar a nossa vida. E como ele disse, eu também digo, e quero dizer em nome de todos que estão conosco, eu e minha casa escolheremos servir o Senhor. Em nome de Jesus, aleluia! Amados do Senhor, o nosso canal busca alertar e preparar mentes que foram escolhidas já há muito tempo para prepararem-se para adquirir a maestria espiritual, para influenciar este mundo através do seu testemunho de uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Nós estamos concluindo esta série e você pôde observar o grau de atenção que é requerido a um nível imprescindível para poder se alcançar a prosperidade.
que os céus têm para você. O Senhor disse: vim para que tenham vida e vida em abundância, de saúde, de paz, de amor, de fé, de coragem, de determinação, de sabedoria, de inteligência espiritual, da alegria da salvação, de um espírito voluntarioso, prestimoso e etc. As questões financeiras, materiais fazem parte também, são os acréscimos. Busque primeiro essas coisas e as outras vos serão acrescentadas. Mas nós só temos que parar de repetir de ano, como já foi dito, de aplicar primeiramente na mente, porque com a mente que eu sirvo ao Senhor. Conselhos para a Igreja de Deus, volume 1, página 103, terceiro parágrafo. Então, para que já dê o primeiro passo, inscreva-se no canal se você não é. Divulgue esse trabalho para a glória de Deus, compartilhando com seus contatos. Ore pelo canal. Não digo pelo canal em si, mas por todos envolvidos no canal. Nós somos um grupo, uma equipe, da qual você faz parte quando você compartilha as mensagens. Quando você põe um like, ou um dislike até se não serviu a mensagem para você. Quando você aciona o sininho, apenas para que o YouTube entenda que isso tem relevância. E quando você coloca um comentário, é muito importante o seu comentário. Amém? Então coloque para nos ajudar a sermos mais visualizados. Trabalhe conosco, cresça conosco e se independa deste mundo conosco. E seja mais do que vencedor, assim como nós também almejamos ser em Cristo Jesus. O seu amanhecer seja de luz e que a mensagem desta madrugada vista o teu coração. Em nome do Senhor. Amém.